maravilha estarmos aqui no seu podcast Liderança de Alto Impacto. Aqui é sobre liderança em foco dos mais diversos aspectos. Antes mesmo de começar, eu quero te convidar aos nossos outros episódios, outros podcasts também. Nós temos um muito especial que é Eu Tive Uma Ideia. Sabe daqueles momentos em que você está no seu dia a dia e dá um estalo e eu quero compartilhar com você. Escuta que você vai amar as inúmeras ideias que estão lá. Tem também um outro podcast que é sobre você me falar sobre os seus perrengues. É o podcast Foco na Solução. Hoje eu estou super feliz de estar aqui com o Edmar Freitas, um maravilhoso, um amigo de longas datas, um profissional incrível, executivo de recursos humanos, terapeuta holístico. Ele vai já dar um oi para você e com a maravilhosa, amada, querida Joyce Andrade. Ela é hoje rompendo barreiras, quebrando paradigmas, uma mulher gerente regional de vendas de uma super incorporadora. Vai ser incrível esse bate-papo hoje. Nos dá boas-vindas, Ed. Então, querida, é um prazer enorme realmente estar aqui. Eu acho que quando se trata de compartilhar conhecimento, trocar experiências, eu acho que isso é uma grande missão, né, de todos nós. Até mesmo ontem eu vi um post teu falando sobre treinar treinadores. Que quer missão mais maravilhosa que isso? Você ensinar outras pessoas a ensinar. É isso. Então isso é fantástico e eu estou aqui à disposição. Muito a egrégora está aberta para isso. Show! Muito bom, egrégora aberta. Olha aí, gente, outro nível, tá? Para você, um círculo de energia emocional, física, Exato. Espiritual, falando de autoconhecimento. E vamos dar as boas-vindas. Dê suas boas-vindas, Joyce, para nós. Olá a todos, é uma satisfação estar aqui presente nesse podcast com a minha querida amiga Cíntia Lima. É muito importante a gente poder compartilhar o nosso conhecimento, né? Eu acredito que a gente aprende muito mais quando a gente compartilha, quando a gente ensina, do que mesmo quando a gente está apenas aprendendo, né? E super combina com essa introdução do Ed falando do treinar treinadores, não é? Exato. Super combina com isso. Então vamos começar a nossa conversa, Joyce. Fala um pouco para nós, né? Um pouco dessa sua trajetória, como que você chegou até aqui, né? Como foi esse caminho? E aí o Ed já pode comentar, né, sobre Sim. dentro dessa trajetória a força do autoconhecimento, né, Sim. gerando. Então, atualmente eu estou há 6 anos na empresa, né? Eu comecei como corretora de imóveis, não conhecia o mercado imobiliário, não conhecia nada do mercado, na verdade, e com 1 ano e 3 meses de empresa, eu fui chamada para assumir o cargo de gerente de vendas, né? Naquele momento eu não tinha conhecimento algum sobre gestão, nunca tinha sido gestora em nenhum mercado, né? Então era tudo novo para mim. E aí veio aquele pensamento, né? Como é ser gestor? O que é ser gestor? E você queria ser gestora? No primeiro momento deu aquele medo, mas era algo que eu sentia que era para mim. Porque antes mesmo de eu ser gestora, eu já estava à frente de muitas demandas na equipe que eu já fazia parte, né? Então eu via que era algo que poderia dar certo para mim, né? Mas eu não tinha esse conhecimento, eu nunca tinha sido líder e o mercado, quando a gente vai crua pro mercado, o mercado é cruel, né? Se você não se adaptar, né, você é eliminado ali do mercado, né? Então, precisou dessa adaptação. Após eu ter ficado mais ou menos uns 2 anos como gerente de vendas, eu fui convidada no passado para assumir o cargo de gerente regional dentro da direcional e no início desse ano eu fui chamada para assumir a gerência regional da Riva Incorporadora, que também é uma empresa do mesmo grupo, né, do grupo direcional. E incrível que foi um crescimento, uma escada que eu tive que subir correndo, né? Foi muito rápido, porque foi desafio atrás de desafio, né? Foram muitos desafios seguidos de outro e graças a Deus, durante esse percurso, cada desafio que eu assumia era desafios que tinham muitos sucessos, né? Eu acredito que por isso que
era me dado mais desafio, né? Porque desafio só é dado para aquelas pessoas que a empresa vê que é capaz de dar conta daquele desafio, né? Então, eu começava a me adaptar a um ambiente, a uma gestão, e daqui a pouco eu já tinha que virar a chave de novo. Então, foi assim, foi muito rápido e eu tive que me adaptar muito rápido também. E esse processo de autoconhecimento, ele foi super importante para essa trajetória, porque a gente precisa ter o autoconhecimento para a gente entender como agir em determinadas situações e principalmente para essas viradas de chave, porque se você não sabe como você vai agir em determinadas situações, nessas viradas de chave você pode acabar tendo, né, um delay ali e acabar demorando para virar essa chave e demorando também para ter resultado. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque quando a gente pega aí a fala na linha do tempo, é igual post carrossel, né? Então você vai marcando ali, o que é incrível, mostra as medalhas, né? Mostra a conquista, mostra a realização. E a minha dúvida, a minha curiosidade, o meu compartilhamento é o que esteve por trás desse post, né? O que teve por trás desse caminho. E aí a gente vê que não é um mundo Instagram, né? Exato. No Instagram a gente né? mostra só o lado da felicidade, né? E as conquistas que a gente tem, mas por trás disso tudo tem os medos, os receios, aquele frio na barriga de achar que não vai conseguir. Sim. Será se eu sou capaz? Né? E assim vai. E, de novo, eu acho que a Cíntia fez uma introdução muito legal a teu respeito quando ela falou uma mulher no ambiente masculino, né? E mais esse peso ainda de você mostrar o teu valor no ambiente masculino. Então é meio que olhar para si e dizer, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou ser gerente regional, eu vou liderar um grupo onde a predominância é masculina e como é que eu vou lidar diante de toda essa situação? E aí os medos surgem, né? E aí tem muito que acontece na carreira da gente, e muitas das vezes a gente vai se deixando levar pelo que o universo e pelo que a energia está empurrando a gente. Muitas das vezes a gente vai agindo por intuição. Mas aí o autoconhecimento, muitas das vezes, vem à tona no sentido de que eu saí desse piloto automático, de agir só pelo impulso da intuição, e eu começar a olhar ao meu redor e a olhar a mim mesmo sobre como eu me sinto diante de tudo isso. Né? Qual é a energia que eu estou investindo nisso? Eu estou investindo energia demais, e aí é nessas horas, e aí eu já abro um parênteses, já passei por muitas situações assim também ao longo da minha carreira, né? E isso me trouxe grandes consequências sob o ponto de vista emocional também. Me vi em situações de depressões sérias, severas, e isso me obrigou até determinado ponto, diante desse caos instalado na minha vida, a me aprofundar e sair desse piloto automático, sabe? Que a gente vai deixando a vida empurrando a gente. Vamos ver onde vai dar. Muitas das vezes a gente faz um planejamento para uma coisa na nossa carreira, para a nossa vida, e a vida nos leva para um outro rumo. E eu vou me deixando levar e não faço os porquês. E o autoconhecimento, Cíntia e Joyce, é a gente viver na pergunta. É o porquê. Por que eu estou me sentindo dessa maneira? O porquê que isso está vindo para mim? Por que essas situações estão se repetindo num ciclo que os budistas chamam de samsara até, né? Então, a gente acha que ao longo da vida, eu fazendo pequenininhas coisas diferentes, eu vou quebrar esse círculo vicioso que os budistas chamam de samsara. Mas essa roda da vida, desse círculo vicioso quebra quando eu mudo padrões. Mas quais são esses padrões que eu estou, de alguma maneira, seguindo, fazendo, e que está me levando para o mesmo buraco sempre? Né? Então o caos se instala na vida da gente, de alguma maneira, para a gente fazer esse tipo de reflexão. Que eu estou fazendo na minha vida que está me levando a entrar nesse círculo maluco, e que chegou a hora de eu fazer a grande virada e a grande mudança na minha vida. Comigo aconteceu no momento da depressão profunda. E aí foi quando eu comecei a questionar a própria vida, que eu me perguntei qual é o ponto. Né? Que está acontecendo? Que padrões são esses que eu estou tendo hoje, que está me levando hoje a questionar a beleza da vida e até mesmo questionar se faz sentido continuar nela? E foi a partir desse caos instalado que me acendeu a lâmpada de me conhecer e de viver na pergunta. E quando eu vivo na pergunta, as respostas vêm
das mais diversas formas. E uma outra coisa que eu aprendi é estar atento. Então, quando eu já falo das terapias holísticas, por exemplo, elas nos levam a isso, a todo momento te trazer para o momento presente, para você sair do piloto automático da vida e para você voltar a se conectar. E no que você se conecta, você começa a perceber o mundo ao redor de uma forma diferente. Quando você falava dessa questão, né, de alguma forma o caos se instala, como se fosse, opa, Sim. presta atenção. Algumas pessoas talvez, Ed, é uma pergunta mesmo, da ignorância, tá? Algumas pessoas percebem esse momento assim como se fosse depois que acontece. Nossa, ali foi a minha virada de chave. Sim. Nossa, ali foi que eu vi as coisas mudarem. Né? Naquele momento, sim. Né, eu percebi que houve uma ruptura. Então, é assim que funciona, exatamente, de alguma forma? Eu ouço muito isso no consultório, né? E também me vejo falando para as pessoas, olha, eu vou falar uma coisa que pode ser assim bem antagônica e muito complicada de se entender. Mas os momentos mais importantes da minha vida foi quando eu fui para o fundo do poço, foi quando o caos se instalou. E através do caos, a tomada de consciência. E a partir da tomada de consciência é enxergar o que está me levando para esse círculo vicioso. E aí eu faço as escolhas. Porque eu vou tem deixar gente que a faz próxima escolha, pergunta. né? Eu vou deixar guardada aí a próxima pergunta para eu não sair desse assunto. Mas porque eu me vejo muito na sua fala também. E junto com o do olhar da Joyce. Teve um momento que foi... pode dar desastre ao invés de caos, né? Eu me vi num desastre profissional também, né? E naquele momento eu pensei assim, gente, o que eu fiz nesses últimos... Como que eu não enxergava isso, Sim. né? Como que eu não via isso? Como que eu não percebia esse cenário? E é como se, obviamente não é nessa linha do tempo, né? De como se tivesse sido naquela semana, sabe? Sim. Naquela semana parece que tudo vinha como se tivesse os meus olhos vendados e de repente alguém tirou as vendas. Gente, isso está muito errado. E dali que eu entendo como a minha virada de chave, o quanto Joyce também, e aí eu me conectei com a sua história. Em 2 anos, parece assim que tanta coisa aconteceu que parecia que estava represada, preso naquele lugar, que eu sabia Deus quanto tempo eu passei afundada naquele lugar, né? No meu caso, precisamente 7 anos, depois você já me conta se tem alguma coisa do número 7. Também tem. Porque exatamente 7 anos. Aí eu disse, gente, alguém tirou minha venda de ontem para hoje? E foi uma virada de chave. Você tem um pouco essa percepção também? Eu estava um pouco no caos, aí de repente virei a chave. Conta um pouco se a gente se conectou também nisso. Eu acho que todo mundo tem essa virada de chave, né? Eu acredito que eu tive esse insight em 2021, né? Setembro de 2021. Passei por um processo, né, de um treinamento de imersão, né, chamado Leader Training, ministrado também pela nossa querida que me ajudou, né, a ter esse insight e entender o porquê que eu estava ali, né? Por 10 anos eu tive depressão e de certa forma o meu trabalho era como se fosse um refúgio para mim. Eu chegava no meu trabalho 10 horas da manhã, queria sair 10 horas da noite, porque eu não queria estar só comigo mesmo, né? Então, a depressão, ela faz a gente não se sentir bem nem com nós mesmos, né? E eu vivi por 2 anos sendo líder, né? Como gerente de vendas, com depressão. Mas como o meu trabalho era um refúgio, eu dava o meu melhor lá, no meu trabalho, né? Mas por trás, né, tinha aqueles medos, aqueles sentimentos que a depressão traz, né? E ele falou algo sobre, quando você falou em relação a eu estar hoje num cargo que de fato a gente hoje tem muito homem nesse cargo. Atualmente na empresa, agora tem mais mulher do que homem, mas quando eu comecei só era eu de mulher, no cargo de gerente regional. E eu achei bem interessante quando eu assumi esse cargo, que eu ouvi muitas mulheres dizendo, agora nós estamos sendo representadas. Eu achei isso muito bacana. Mas
quando eu comecei na gerência, eu tinha 24 anos. Então, eu tive duas dificuldades. O fato do questionamento em relação à mulher e outro fato de que eu era muito nova, né? Então, não vai dar conta Dois grandes do paradigmas. cargo. Isso, não vai dar conta do cargo, né? Não tem ainda essa maturidade para assumir esse cargo. Como se maturidade tivesse a ver com idade, né? Não tem nada a ver, não tem nada relacionado à idade. Eu sempre falo isso pro meu time, que eles sempre vão estar aprendendo com alguém mais novo, tanto em relação à experiência profissional, quanto em relação à idade. A gente sempre tem que ter, eu acho que é um pilar da liderança, é a humildade. É você saber que você vai aprender tanto com a pessoa mais nova, quanto com a pessoa mais velha, tanto em relação à experiência de vida, quanto em relação também ao profissional, né? Então, a gente sempre tá aprendendo com essas pessoas. E quando eu falo da depressão e esse insight que eu tive em 2021, foi esse treinamento que eu fiz, ele trabalha muito o nosso autoconhecimento, né? Trabalha muito o nosso autoconhecimento. Foi quando eu tive essa virada de chave e eu entendi o porquê que eu estava presa ali naquele momento, naquele sentimento, naquela depressão. Lógico que no decorrer da minha vida infelizmente teve diversos traumas, diversas situações que me levaram a chegar nesse fundo do poço que você falou, e é engraçado que realmente quando a gente está nesse fundo do poço que a gente começa a refletir, né, do porquê a gente está ali, e a gente começa a fazer essas perguntas desses porquês, né? E foi uma grande virada de chave para mim, porque, como a Cíntia falou, parece que de uns 2 anos para cá dispararam uma bala, a bala Joyce, né? E o pessoal até acha engraçado lá no trabalho. Joyce, tu tem tempo para dormir, né? Porque depois que soltaram essa bala em 2021, né? Eu comecei a fazer diversas coisas na minha vida que eu achei que eu não tinha mais força para fazer isso, né? E quando a gente flui naturalmente, né? E flui naturalmente. E de fato, quando a gente assume responsabilidades, vem aquele medo, vem aquela ansiedade, vem aquele pensamento, será que eu vou conseguir? Vem os porquês, mas não é um peso, né, Joyce? Eu sinto também que não é um peso. É porque a gente descobre qual é a nossa posição no mundo. E quando a gente toma essa consciência de qual é a minha posição no mundo, a minha missão no mundo, tudo flui. Então, a vida manda conta, não é isso que os antigos falam? Sim. Uma hora a vida manda conta. E o mandar a conta é te forçar para essa reflexão e quebrar aqueles ciclos, aqueles comportamentos, né? Aquele modo de viver que está te limitando e tá travando o teu fluxo energético. Que é uma coisa que trava muito o fluxo energético, é você insistir em ciclos da vida que já encerraram há muito tempo e você está ali insistindo. É no emprego em que você não está feliz há muito tempo, que você não rende, que você vê que ali não é a tua vida, mas por medo você se submete a um ciclo que já fechou, né? A vida da gente é cheia desses ciclos. Aí tem o conceito dos setênios, por exemplo, você falou dos 7 anos. A cada virada de 7 anos a gente passa por um ciclo diferente. Mas se eu estou preso ao passado, eu fico preso ao fluxo energético do passado, do setênio anterior. É como se eu não renovasse? Não renovasse, eu me bloqueio. Tá. São os teus bloqueios. E aí, se você faz isso de forma sucessiva, a vida vai te mandar conta em um momento. Porque a gente veio para essa existência para a evolução. E se a evolução não vem pelo amor, meu bem, ela vai vir pela dor extrema. E aí é quando situações, episódios como esse de depressão, ansiedade, às vezes uma doença muito séria se instala no teu corpo físico, que é para te trazer esse despertar. Quantas pessoas em doenças terminais, em fase terminal de doença, tiveram despertar para a vida? E é que algumas tiveram a chance de continuar vivendo e de dar uma grande virada, e a partir daí mudaram, se entenderam o posicionamento delas no mundo, na sua grande missão, e deslancharam e viraram grandes contribuições para o mundo, para a própria família, para a sociedade como um todo. Então é sobre isso, de verdade é. Excelente. Então vamos pensar assim, eu vou dar segundos para os nossos patrocinadores. Enquanto você assiste os patrocinadores ou escuta os patrocinadores, você também pode começar a se perguntar o próximo questionamento que eu vou fazer, Ed. E as empresas? O quanto elas conseguem contribuir
não é? Com essa evolução das pessoas. Vai ser incrível. Assiste aí, escuta aí. Não é sobre não ter medo. É sobre ter uma força interior que te faz superar os próprios limites e conquistar o que um dia ousaram dizer que você não era capaz. É sobre saber ser destemido e que o mundo é seu. É sobre ter coragem. No dia 7 de outubro, mais uma edição do treinamento que desperta em você a coragem de viver. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Retornando esse papo incrível, a pergunta é, Ed, e acho que nos ajuda também, Joyce, e as empresas? Qual que é a contribuição? O que você vê como executivo de recursos humanos há tanto tempo? O que as empresas podem e o que você tem visto elas fazerem nesse movimento? Olha, eu comecei falando sobre um termo chamado egrégora, né? E a egrégora, o que é? A gente se reúne em grupos por afinidades, né? E há também uma questão energética ali. A gente atrai pessoas com questões muito parecidas. E é através dessa egrégora que se forma uma cultura organizacional, eu diria. Então, já tive chance de trabalhar em grandes empresas de diversas nacionalidades e, para mim, é muito claro que cada empresa tinha uma egrégora, uma maneira de se organizar e as pessoas se aproximando por questões muito parecidas. Já trabalhei em empresas extremamente adoecidas, onde o grande foco mesmo era a doença mental. E houve uma necessidade muito grande ali, eu como executivo de recursos humanos, trabalhar em programas de apoio para aquelas pessoas. Trabalhei em outras empresas em que a questão era muito mais outra, era um nível de competitividade exagerado ali. Então eram pessoas reunidas com uma vontade de crescer muito rapidamente e algumas equilibradas e outras não. E agora imagina, uma pessoa ambiciosa e desequilibrada, a rivalidade enlouquecida. O nível. Então já era um outro foco a ser dado para aquela empresa reunido nessa energia de egrégora. A gente se reuniu, por exemplo, eu não sabia da tua história, né? E ver que no teu marco e o como você evoluiu como humana, teve também um episódio da depressão, eu também tive. Não sei se a Cíntia teve, mas a Cíntia teve também um momento de muito estresse, muito forte, que você contou na sua carreira, em que talvez você tenha passado por um processo depressivo mais leve e talvez nem tenha se dado conta. Então, a gente se reuniu aqui com um objetivo comum e numa egrégora. Então, como é que as empresas acabam ajudando a gente nesse processo? Primeiro, a gente está reunido ali com questões muito parecidas, né? E as empresas hoje estão cada vez mais olhando para isso, porque quando as empresas olham o ser humano só por um aspecto profissional, por exemplo, ferramental, elas perceberam que não conseguiram mais evoluir, elas chegaram até determinado patamar. A partir do momento que ela te olha agora como um ser humano integral, que você também é espírito,
por exemplo, que você também é sentimento, e a pandemia trouxe muito esse viés. É verdade. Trouxe demais. Sim. E a gente vê as empresas hoje se movimentando, né? Sim. Algumas já no contexto de vamos olhar a saúde espiritual, mas muitas, pelo menos, já olhando o contexto da gestão das emoções. E não tem nada a ver com religião. Sim, Cíntia, nada a ver. obviamente. É Perfeito. E o que é a espiritualidade? É a minha conexão comigo mesmo. Sim. É ter a noção de que eu faço parte do todo e o todo faz parte de mim. Então, a partir dessa convicção e desse insight, eu começar a me perceber qual é o meu papel diante desse todo e como que esse todo está reverberando dentro de mim. E dentro da organização é isso. E eu tenho visto isso, vou fazer essa pergunta para Joyce, o quanto essa maturidade ou entendimento da unicidade faz com que a gente cresça, com que a gente evolua. Porque muito tempo eu vi o movimento organizacional muito no contexto separativista. Isso é bom, isso é ruim, né? Isso, sim, num determinismo, né? Num determinismo. Colocando a gente numa caixinha. Esse é um grande ponto. E hoje, quando as empresas começam a olhar o ser humano de uma maneira integral, né? Que está tudo muito conectado, que isso é sistêmico, né? Que eu não preciso ter esse olhar do separativismo, mas estamos numa unicidade, né? Fazemos parte de uma egrégora. Cíntia, um outro faz conceito. Muita diferença, não faz? As empresas têm falado muito de diversidade. No passado, a diversidade era falada de uma maneira muito de moda. Sim. É lindo a gente ser diverso e inclusivo, mas a inclusão e a diversidade estava muito voltada para incluir a mulher, para incluir o negro, para incluir o homossexual, né? Porém, hoje... E nem era inclusão, na verdade, não né, era. Edmar? Na verdade, a gente contratava, mas continuava segregando. Né? Continuava segregando. Então, a própria assim, eu estou abrindo essa vaga e eu vou dar prioridade para contratar a mulher. Isso já era uma discriminação. Sim. Porque o processo seletivo para a mulher entrar, ele tinha que ser natural, ele não tinha que ser forçado a trazer mulher para o meio ambiente. Mas o que eu quero dizer nesse sentido, né? É de que hoje o conceito de diversidade dentro das empresas está muito mais abrangente. E a diversidade eu te aceitar independente de qualquer coisa, do jeito que você é. Perfeito. Eu te ajudar a descobrir quais são as tuas potencialidades, quais são os teus principais talentos e fazer uso disso para o benefício do todo e para o teu próprio, para alavancar a tua carreira. E talvez que foi isso que aconteceu com você, Joyce, de uma maneira até instintiva dentro da tua organização. Eles perceberam isso. Eles perceberam os teus talentos, né? E a partir daí foram te dando desafios, te testando e você respondendo. E isso fez com que a tua carreira, num período curtíssimo de tempo, alavancasse. Tanto como alavancou agora. Eu ia fazer a pergunta para Joyce no sentido do que você estava falando de eu mudo e automaticamente o meu universo também vai mudando, porque se é sobre se encontrar, quem não tá ali... É sobre sair desse ciclo. É sair desse ciclo. Você percebeu isso acontecendo na sua equipe, no seu meio organizacional? Poxa, eu virei uma chave e naturalmente algumas pessoas também se afastaram, outras se aproximaram. Trouxe também essa saúde para todos de uma maneira geral, Joyce? Sim, e de fato, muitas pessoas, quando a gente vira essa chave, a gente percebe que tem muitas pessoas que se afastam porque não se encaixa ali no nosso novo eu, digamos assim, e tem muitas pessoas que se aproximam. E é legal que quando você percebe que essas pessoas se aproximam, porque você se tornou uma referência para ela. Isso é muito interessante, né? Eu acho muito legal quando alguém chega comigo, algum gestor chega comigo, Joyce, tem um momentinho para conversar, me dá umas dicas aqui. Eu acho isso muito bacana. Poxa, eu me tornei uma referência para aquela pessoa, né? E essa questão da empresa que você perguntou tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento do colaborador. E as empresas hoje estão olhando mais, de fato, para as pessoas como seres humanos. E eu falo muito isso para os meus gestores, né? Que a gente precisa olhar para o colaborador, para o corretor que está ali, sobre aquela liderança, como um ser humano ali do outro lado. Cuidar daquela pessoa, transformar, ajudar aquela pessoa a entender onde ela está hoje e onde ela quer chegar. Porque esse é o papel do líder, né? Te ajudar a enxergar onde você está hoje, quais suas metas e objetivos futuros e te ajudar a chegar lá também. O número, o resultado, ele é consequência.
consequência dessa boa gestão, desse caminho que você vai trilhar ali para aquela pessoa. Fazer uma pergunta pro Edmar nesse sentido. Eu vi o caminho da Joyce, né? Esse caminho de movimentação, a mudança, a disciplina, né? De fazer as coisas acontecerem. E aí, quando você fala sobre essa referência das pessoas buscarem, eu também tive a oportunidade de ver algumas pessoas, mais ou menos ali naquele mesmo caminho com a Joyce, até buscando fazer o que a Joyce fez, né? Você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Modelando essas estratégias. É para fazer um plano de ação. É para fazer uma reunião com as equipes. É para fazer esse curso. Mas não vira, sabe, Edmar? Mesmo que copie exatamente aquilo que a Joyce fez, os passos que ela deu, não consegue chegar na conexão que ela conseguiu chegar. Fala aí das terapias, o que isso significa, não é? Não. Porque muita gente... Porque é uma estratégia a modelagem, obviamente, sim. né? Também é ferramenta você... se ela fez, eu posso fazer. Então, se eu, de alguma forma, modelar essas estratégias, eu chegaria mais ou menos aos mesmos resultados. Mas, na prática, isso não acontece. Não, sem Conta dúvida. aí. Bom, é muito boa a tua pergunta, porque é uma reflexão que eu tenho feito já ao longo do tempo. A maioria das empresas, principalmente as multinacionais, elas estabelecem um modelo de liderança, né? E que acaba estabelecendo qual é um padrão de líder que eles gostariam de ter. Sim. Então, no passado, nós profissionais de recursos humanos, a gente cometia muito erro de querer colocar todo mundo naquela caixinha daquele modelo de liderança, até que a gente realmente foi fiel ao que a gente pregava e ensinava sobre diversidade. Cada um tem seu estilo. Eu tenho um padrão de liderança que me inspira. E a Joyce virou inspiração. Não significa que eu vou ter sucesso seguindo os mesmos caminhos da Joyce. Porque a Joyce tem um estilo dela que é diferente do meu estilo. E isso eu preciso respeitar. E tem uma outra questão que é muito importante também, o timing das pessoas. As pessoas estão em diferentes níveis de consciência humana e de evolução humana também. Pode ser que a Joyce, muito jovem, já tenha chegado a um patamar de consciência humana muito mais rápido. E tem outras pessoas que, por conta de vários aspectos, tende a demorar um pouco mais. Quem nasceu em berço esplêndido, por exemplo, e aqui não é nenhum tipo de preconceito. Eu vejo muita gente nascendo em berço esplêndido e com um nível de consciência e de consciência mesmo de o que eu vim fazer para o mundo e qual é a minha contribuição. Mas as pessoas que tiveram tudo muito fácil têm a tendência, na maioria, em alguns momentos, realmente de ter esse acelerar mais complicado. É bem mais devagar. Então é nesse aspecto que eu falo que o nível de consciência humana e de maturidade humana é diferente. Eu tava refletindo, até para você não se cobrar, né? Sabe, Edmar? Porque às vezes eu vejo gurus na internet. Venha cá, faça isso e tenha meu resultado. Ele coloca 5.000 pessoas num auditório. Se isso fosse bem verdade, cadê esses 5.000, né, que pegou essa metodologia e fez as coisas acontecerem? Né? E aí vale eu e você, talvez, e todos nós entendermos que, eu tenho minha contribuição no mundo e não é igual ao da Joyce, talvez eu não vou chegar naquela situação XPTH e ainda assim eu tô feliz, tô satisfeita, tenho realização pessoal. Sei a minha loucura onde está chegando, se faz sentido. Não, total. Por exemplo, vocês falaram do Leader Training. Eu fiz o Leader Training há mais de 20 anos. Tá. E na época que eu fiz, era muito jovem ainda, a empresa via potencial em mim e me mandou pro Leader Training para esse despertar. Não funcionou para mim. Não era o meu momento de fazer o Leader Training. Eu estava num momento de vida e de evolução humana que o Leader Training não reverberou em mim como talvez reverberou na Joyce. Entende? Eu precisei passar por outros episódios na minha vida, inclusive o da depressão, para um despertar mais profundo. Tive a chance de participar de outros programas de imersão tão profundos quanto o Leader Training, depois dessa evolução humana, aí sim reverberou de uma maneira
muito forte. Até porque a gente tem falado muito, né, Joyce, assim, no caso específico do Leader Training, ou qualquer um que tenha esse objetivo, é sobre a pessoa. Não adianta, eu paguei para fulano, não. Vai lá e faz. Não funciona. Não tem milagre. Né? Ou se a pessoa pensa assim, nossa, eu preciso ir lá por qualquer compromisso. Não vai funcionar. Né? Porque esse não é o propósito. Sim. E daí a gente volta para a questão do autoconhecimento. Como que eu faço, né? Eu, Cíntia, você que me escuta, você que vê, Ed, como é que eu faço para fazer mais ou menos esse mapa, esse caminho, né? Ou seja, eu tô afim mesmo de evoluir, eu quero evoluir. Gostei muito de escutar o que a Joyce falou e tal. Qual é o passo? Me conta aí num passo a passo, se é que isso é possível. Eu comecei a estudar psicologia positiva. Tá. Eu sei que tem algumas frentes que não gostam muito dos conceitos e o que traz a psicologia, porque tem muito daquela questão do otimismo, né? E daquela vibe de tá tudo bem, bonitinho. Eu também não vou para esse extremo. Mas o que eu aprendi... E se a gente for pensar, todas as metodologias técnicas, ciências, vá lá o que for que a gente coloque agora... Tudo tem prós e contras, não tem? Não, absolutamente. Não tem como. E o que eu extraí de positivo da psicologia positiva é justamente esse aspecto de eu identificar e ajudar o outro a identificar as suas potencialidades, Cintia. Eu acho que esse é o principal caminho. A gente foi criado numa cultura em que a gente dá foco naquilo que está ruim. E eu passo uma vida inteira buscando as coisas que eu sou escroto, que eu não estou bom. E aí, o que acontece? Eu ofusco os meus talentos. O tempo inteiro o olhar da doença, do disfuncional, exatamente, do que não tá bom. E aí eu perco a chance de colocar à disposição do todo a minha contribuição para o mundo, que são os meus talentos. Então hoje eu acho que o grande ponto para ter sucesso é você se voltar para isso. Eu tenho sombras, eu tenho luz. Ok, as sombras, em alguns momentos, se eu não trabalhá-las, elas vão me limitar, elas vão me aprisionar, mas, por outro lado, eu estou aqui cheio de talentos, a minha luz. Como é que eu vou fazer essa luz brilhar a meu favor e a favor do todo? E é só com esse olhar, meu bem, descobrindo em que eu sou bom mesmo e potencializar isso, é que eu vou conseguir alavancar na vida, seja na carreira, na família, nos relacionamentos em geral. Né? É claro que eu nunca vou negligenciar a sombra. E outra, a gente sempre vai ter a sombra. Ela sempre vai estar ali perturbando a gente. O grande ponto da sombra é eu criar mecanismo para neutralizá-las, né? E colocar cada vez foco e energia naquilo que eu sou muito bom. Joyce, eu estava olhando você, né? Vendo, escutando o Edmar, e as pessoas que escutam, conectam com você, né? E aí não é sobre gênero, mas eu me encontro nessa posição, né? Com uma força, com uma vitalidade, com uma energia dentro de um ambiente onde eu vou precisar fazer determinadas rupturas, mas estou frágil diante disso, porque foi bem assim que você conta a sua história, né? Poxa, eu estava ali, queria ser líder, queria entregar, queria fazer o meu melhor, mas eu estava nessa situação. O que você fala hoje, depois que você consegue olhar para a sua estrada para trás, né? Porque, tem um caminho aí, tem uma estrada, né? Com todas essas marcas, memórias, o que você conta para essas pessoas que estão agora nesse momento? Nossa, como eu me conecto com a história da Joyce? Eu acho que essa crença limitante, né, que o Ed estava falando, eu acho que ela vem muito do passado, né? Sim, ancestralidade. E a depressão, ela é isso, a gente se prender muito no passado. Né? E começam a vir aquelas crenças limitantes, achando que a gente começa a achar que a gente não é capaz, que a gente não pode assumir um determinado cargo, uma determinada função. E eu me vi nesse cenário, né? A primeira liderança que eu assumi, veio aquele medo, aquele receio, eu fiquei postergando por uns 3 meses, e ali o meu líder insistindo, ele acreditou mais em mim do que eu mesma, naquele primeiro momento, né? Normalmente é assim. E aí alguém me disse uma seguinte frase: se der medo, vai com medo mesmo. E a partir daquele momento eu tomei aquela frase para mim, e toda vez que a empresa me dá um novo desafio, a perna treme? Ainda treme, porque é algo desconhecido, né? Você está entrando ali num mundo novo, né? Um novo cenário, um novo cargo, mas eu vou com medo mesmo, porque existe, na verdade, a única diferença entre o corajoso e o medroso, porque ambos sentem medo.
né? A diferença é que o corajoso, mesmo com medo, ele vai lá e faz. Sim. O medroso, ele não faz porque ele tá com medo, né? Então, a gente precisa, mesmo com medo, a gente precisa ir lá e fazer. E isso tem muito de liderança, né? O líder, ele tem que tomar a frente, né? Independente da situação. E eu acho interessante o quanto a minha forma de gerir influencia muito os meus liderados, que são gerentes de venda também, e eles olham para mim de outra maneira hoje, como referência, e eu fico muito feliz com isso, mas eu olho também que eu tive uma referência lá atrás. Amém. Inclusive, ontem eu tive uma conversa com um gestor que pediu algumas sugestões minhas, eu falei para ele, você tem que ter alguém como referência. E na época, quando eu comecei a ter essa referência, era um líder direto meu, chamado Leandro Coelho, né, que me inspirou muito a ser quem eu sou hoje, e deu muito suporte. Eu acho que a gente precisa ter esse espelho também, em quem a gente vai se espelhar, em boas lideranças, né? Mas a minha inspiração maior é Jesus, que foi o líder dos líderes, né? Eu acho que é a minha grande inspiração também, é o meu alicerce, meu apoio, minha base. E a liderança, ela não envolve só liderar pessoas. Acho que você precisa primeiro liderar a si mesmo. Você não consegue liderar outras pessoas se você não lidera primeiro a si mesmo. E eu acho que cada pessoa tem o seu momento ali de virada de chave, né? E como você estava falando, o líder trainer, ele não teve esse impacto para você como teve para mim. Como eu falei inicialmente, acho que a partir de 2021, que foi o ano que eu fiz, né? Soltaram uma bala ali e de fato, eu comecei a fazer tanta coisa na minha vida, a faculdade que eu pensei que não ia conseguir terminar, eu terminei. E esse ano eu já comecei a fazer aulas eu estou fazendo curso de inglês, de coreano, de espanhol. Às vezes o pessoal olha para mim assim, tá dando conta de fazer tudo isso? Então, né? Tô tentando. E tô fazendo minha pós-graduação. Foi, de fato, uma mudança extraordinária na minha vida. Mas eu acho que pode ser que o líder trainer também não faça uma diferença para uma outra pessoa que queira fazer, que achando que, como a Cíntia falou, né, trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, pode ser que não dê certo, mas pode ser que vai chegar um momento que a pessoa vai ter aquele insight, opa, agora eu virei a chave. Sim. Né? Por esse motivo aqui eu virei a chave. E são camadas, né? Porque talvez mas a pessoa precisa buscar e talvez também. a gente não entenda, né? Hoje eu contava num outro episódio sobre a minha experiência com eletrônica, que eu sou técnica em eletrônica. Sério, menino. Dá outro episódio, gente, dá outro podcast, que eu sou técnica em eletrônica e eu nunca tinha pensado, inclusive é um podcast nosso, escute esse, eu tive uma ideia e quando eu virei para psicologia, a minha primeira entrevista na empresa que eu muito queria trabalhar, quem me ajudou a conquistar foi a eletrônica. Tem esse podcast aí, gente, né? Tive uma ideia. Então são camadas. Talvez naquele momento você não tenha consciência que aquela experiência vai fazer diferença para você lá na frente, né? Então talvez hoje, lá o Ed, o menino Ed, né? Com quantos anos? 18 anos, sei lá quanto, jovenzinho, vou falar não, menino. Vou descobrir minha idade. Jovenzinho fazendo o líder training, talvez naquele momento, naquela situação, não foi a virada de chave, mas virou uma camada. Porque outras né? camadas da cebola precisariam ter sido tiradas primeiro para chegar ao momento. Né? Mas virou uma experiência importante que talvez no outro, lá na frente, opa, isso aqui eu acessei já e se permite ver, enxergar e ouvir lá na frente, porque essa experiência já tinha sido posta. Não, sem dúvida. Né? Então, acho que isso também é muito legal. Gente, eu passaria umas 4, 5 horas aqui conversando com vocês. Que bate-papo incrível, fala aí pra mim, enriquecedor. Gente, fiquei até bestificada aqui, a pessoa não sabe mais nem falar. Agora não vai ser mais nem de autoconhecimento, vai conheça agora como se expressar. Pois bem, suas palavras finais, Ed, depois se dá a cortesia a Joyce terminar o nosso episódio de uma maneira brilhante como é você.
Eu quero terminar falando sobre liberdade. Eu acho que quando se trata de autoconhecimento, é você realmente baixar todas as barreiras de qualquer preconceito, né? De você olhar para si com total liberdade, sem preconceito algum. E quando você faz esse exercício consigo, você com certeza olha o outro com compaixão. E não é a compaixão de pena, é olhar o outro como de fato ele é, e com total liberdade, com o ser infinito que de fato ele pode ser. Então, quando a gente se olha, né, dessa forma, tudo flui mais rápido, né? Tem um mantra que eu adoro, ele é um mantra do Access Consciousness, né? Quem é terapeuta de barra de Access fala muito sobre ele. E ele diz o seguinte, que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí as pessoas até me perguntam, Ed, mas como isso pode acontecer nesse mundo louco que a gente vive? E eu digo, Edmar, diante do caos, eu percebi que mesmo diante do caos, tudo pode vir a mim com facilidade, alegria e glória. Quando eu olho o caos como um aprendiz, ele vem para mim com facilidade, alegria e glória. Porque eu olho nele como uma oportunidade de aprender, de enxergar o que não está fluindo bem, o que não está legal. E aí, no passo em que eu tomo a consciência e faço a mudança de rumo, o caos vai embora, meu bem. E muito rápido. Quando você falar, eu sou muito visual. Eu imaginei um furacão, Sim. Um tornado. Sim. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô no olho do furacão. Sim. E aí me ocorreu assim, gente, mas o olho do furacão é o lugar mais tranquilo do furacão, não é não? Exato. Ou seja, você tá ali naquele, se você tá no olho, E é o você, lugar no olho que tá do furacão, é você paradinho, né? olhando o furacão como um aprendiz, sim. E é isso, o mundo ao redor, na loucura, e você para, olha, é sobre o que isso tudo? Né? Por que isso se instalou na minha vida? O que eu fiz para atrair isso? Ah, foi isso. E eu faço a mudança, a correção de rumo, né? E o caos vai embora, o furacão vai embora, ele sobe, entende? Então é sobre isso. Então, quando eu tenho a convicção de que tudo, absolutamente tudo na minha vida pode e vai vir com facilidade, alegria e glória, e que eu vou encarar com a facilidade, alegria e glória, e quando a gente fala em glória, subentende-se a glória divina, a minha conexão divina. Eu sempre estar voltado para mim. Pode falar esse mantra, gente? Eu sempre vejo ele nas suas postagens, né? Então já traz para você esse mantra, termine conosco. Eu sou uma apaixonada por você, uma amiga querida. Eu vejo muito, né? A sua força, a sua determinação inspiradora às pessoas. Sempre que eu tenho oportunidade, né, da gente conversar sobre isso, eu encontro uma maneira de fazer acontecer. Agora você se despede. Então, em resumo do que a gente falou até agora, e como eu falei, né, foi um caminho muito longo até aqui, mas engraçado que quando a gente fala sobre treinamento, sobre conhecimento, sobre a pessoa buscar isso para si, a primeira coisa que a pessoa fala, mas estudar é caro. Né? Quando a gente fala, vai lá fazer esse curso, mas quanto é esse curso, Joyce? É 2 mil. É caro, né? Experimente a ignorância. Custa muito mais caro, não é verdade? Sim. E aí quando alguém me pergunta, Joyce, quanto tu já gastou aí pra fazer todos esses cursos que você já fez pra chegar onde você chegou? Então, não tenho nem conta, que eu não faço nem essa conta. Aí eu vou te dizer quanto que eu ganhei. Eu vou te dizer o quanto eu ganhei, quanto foi recompensador fazer esses cursos, né? E eu digo assim sempre para quem me pede alguma dica em relação a isso. Talvez o momento não seja propício para você fazer algum treinamento, porque talvez não tenha uma condição financeira, mas a gente pode, é aquela velha história, né? Você pode fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem naquele momento. Né? Você precisa fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem naquele momento. E a gente precisa parar mais um pouco e viver mais o presente, porque a depressão ela tá voltada muito para o passado, né? Você ficar usando o e se eu tivesse feito assim, e se eu tivesse feito aquilo, e se parar de se prender mais nesse si que está no passado, né? E a ansiedade ela tá muito ligada ao futuro, você tem medo do incerto, e eu acho que a gente precisa mais pensar no presente, no aqui e agora. Só o fato de a gente acordar, olhar para cima e dizer tô viva, isso já é uma forma de a gente já precisar agradecer por
pra gente acordar todos os dias e viver o aqui e agora, o presente. A nossa vida, ela precisa ser presente, parar de se prender mais no passado e se preocupar menos com o futuro e viver o aqui e agora e dar o seu melhor aqui e agora. Uau, eu tenho certeza que você se deliciou com este episódio, que estará sempre, acompanha sempre nas nossas redes sociais. Escute também e conecte também com o podcast Foco na Solução, onde você conta os seus perrengues. Pode me mandar no meu direct os seus perrengues e nós vamos te dar caminhos de solução. Temos também o episódio Tive uma Ideia, onde eu conto as minhas próprias experiências e quando foi que deu esse estalo, esse insight de tive uma ideia. Muito obrigada, Edmar. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, Edmar. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco e permanece conosco. Vamos no autoconhecimento? Quanto mais, melhor. Vou terminar com a sua frase, Joyce. Experimenta a ignorância para você ver quanto custa. Arrasou, não é? Gratidão.